Boa noite, minhas amadas, a paz do Senhor Jesus, amém, glória a Deus, aleluias. Santo é o Senhor, que vive e reina para todo sempre em nossas vidas. Glória a Deus, aqui está chovendo, está muito frio. Glória a Jesus, louvado seja Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero agradecer a todos que têm passado por aqui, que têm se inscrevido, deixado seu comentário, seu pedido de oração. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todos vocês. A palavra de hoje está aqui em 1 Coríntios capítulo 6, onde Paulo ele censura, o litígio entre os irmãos, as contendas entre os irmãos, as demandas entre os irmãos. Aí Paulo chega para esta igreja, que essa igreja deu muito trabalho ao apóstolo Paulo, e ele chega aqui, falando com este povo. E eu estava meditando aqui, amadas, e hoje não tem sido diferente. Hoje não tem sido diferente. Realmente a palavra de Deus, ela tem se cumprido. Só não vê quem é cego. Quem está cego, eu não falo fisicamente, espiritualmente. Quem é cego espiritualmente que não está enxergando. Porque a palavra do Senhor, ela está se cumprindo em nossos dias. O apóstolo, ele chega aqui no capítulo 6 e ele diz assim, Ele já havia falado da impureza que estava dentro da igreja, já havia falado sobre as fornicações, abuso o filho abusava da mulher do pai, e ele fala do fermento velho ali no meio daquele povo. O povo nunca, não tinha conhecido a graça, do Senhor Jesus ainda. Eles aceitaram o Senhor Jesus, mas, eles não mudaram, continuaram sendo as mesmas pessoas, com as mesmas práticas pecaminosas, os mesmos desejos, fazendo tudo que, vinha no seu coração. E Paulo, ele chega aqui falando com este povo, das ações, atitudes desse povo. E hoje não tem sido diferente. Hoje está igualzinho ou pior. E quando chega aqui no capítulo 6, ele diz assim, ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos, porque eles estavam indo na justiça resolver causas junto com pessoas incrédulas, pessoas pagãs. E Paulo, ele chega reclamando, exortando esse povo, dizendo que não é assim, desse jeito. Como que um crente, ele vai estar na justiça, brigando com aquele que não conhece a palavra, brigando por coisas com ímpio. O crente de verdade, Deus, ele resolve. O crente de verdade, o crente que é fiel ao Senhor, Deus, ele resolve todas as demandas daquele crente. Resolve. Deus, ele resolve. Deus, ele não é um Deus injusto, um Deus bagunceiro, um Deus de desordem. Deus não gosta de fofoca, de contenda, de disse-me-disse. Deus não está nesse negócio. Tá, não. Mas Deus, ele resolve causas impossíveis, situações impossíveis. A pessoa trabalha, aquele outro diz, eu não vou te pagar. Se você levar no joelho, apresentar ao Senhor, Deus, ele trabalha no coração daquela pessoa e faz ele pagar, irmãos. Porque a gente vê a parábola ali em Lucas 18 daquela mulher que ela ia falar com aquele juiz. E Deus fez aquele homem resolver a causa dela. Ela não estava em questão com o ímpio, não era com o irmão. Ela tinha uma causa ali, ninguém sabe por quê. Mas Deus tocou no coração daquele homem ímpio e fez resolver a causa daquela mulher. Então, Deus, quando o crente ele é fiel, Deus ele resolve. Não precisa ninguém estar numa porta de delegacia, nem alguém estar puxando um facão, nem botando o dedo na cara do outro, brigando, xingando. Não, se a pessoa for uma pessoa de oração, uma pessoa que é fiel a Deus, Deus ele resolve.
Ele resolve as nossas causas, sem dar escândalo, sem dar mau testemunho. Aí ele diz assim, ó, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo, porque quando Jesus vir buscar a igreja, quando Jesus voltar, os santos, aqueles que morreram em Cristo, vai estar com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz, ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Eu estou um pouquinho gripada, mas não sarei ainda da virose. Glória a Jesus, mas Deus está no controle. Aí ele diz, então se tiverdes negócio em juízo, pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja? Quantas confusão, né? Dentro da igreja do Senhor. Quantos escândalos. Quantos têm sido colocados no banco. Quantos têm se calado, parado, por causa daqueles que se sentem tão grande ali na frente. Para vos envergonhar, eu digo, não há, pois, entre vós sábio, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos. Aí então ele diz, por que vai numa delegacia? Por que trazer escândalo? Não sabe sentar e conversar? O diálogo é para isso, né? É para a gente sentar e conversar. Estar na igreja congregando é para ter comunhão com os irmãos. O que é ter comunhão? Um conhecer o outro, sentar, conversar, resolver os problemas. Não é para estar dando escândalo, não. Ele diz, mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante infiéis. Quer dizer, crente dando mau testemunho, brigando na justiça, estapeando na justiça, processando irmão. Menina, é uma agonia, trazendo escândalo para aquele que não conhece a palavra. Como é que a pessoa prega amor de noite e no outro dia está numa delegacia? É muito difícil, é complicado, mas infelizmente estamos vivendo tudo isso. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós. Terdes demandas uns contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano. Quer dizer, já é uma falta, que o crente ele tem que ter comunhão com o seu irmão. Nós somos a família de Cristo, nós temos que dar bom testemunho, nós temos que ter comunhão com o irmão, nós temos que semear amor, nós somos o sal da terra, nós temos que saber dar um conselho, apaziguar, não botar lenha na fogueira. Ele, mas vós mesmo fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Então, Paulo já falando nesse assunto ali em Coríntio, e hoje acontece a mesma coisa. Aí ele diz assim, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Paulo aqui ele não está falando para ímpio, para o mundo. Ele está falando para a igreja de Coríntio, onde muitos se sentiam lavados e remidos no sangue do Cordeiro, achando que era trigo, mas era joio. Estava ali, mas era joio. Eram pessoas injustas, pessoas que não iam herdar o reino de Deus por causa das suas práticas pecaminosas, suas idolatrias, feitiçarias, suas atitudes, suas ações não estavam agradando o Senhor. Ele diz, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, Paulo falando, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Olha a lista, amados e amadas, que Paulo ele dá aqui. Ele deixa aqui.
Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Ele está falando para os crentes. Quanta injustiça tem hoje nos altares, quantas injustiças hoje na nave da igreja, quantos pastores ficaram podres de rico com a oferta dos irmãos, mas nunca abençoaram ninguém com gás, nunca pagaram uma conta de luz de ninguém, nunca levaram uma cesta básica para ninguém, nunca pagaram o aluguel de ninguém, nunca deram uma oferta àquele irmão que deixou ali a sua casa e foi levar uma mensagem ali, muitas das vezes no seu armário não tem nada e não dão uma oferta. Quantas injustiças, amados, quantas calúnias. Quantas esposas foi deixado para trás depois que muitos pastores enricaram, arranjaram outras, viraram adúlteros? Quantos fornicadores, quantos idólatras, quantos afeminados, ocultos, escondidos dentro da igreja? Quantos estão lá dentro, mas praticando, vivendo na prática do pecado? Porque eles estavam dentro da igreja. Mas eles estavam praticando as mesmas práticas que eles praticavam lá fora. Estavam praticando dentro da igreja. Eram injustos, viviam errando direto, eram devassos, eram idólatras, eram adúlteros, tinha afeminados ali no meio, tinha sodomitas, tinha ladrões, pessoas avarentas, pessoas embriagadas de ódio, de raiva. Ou acha que a embriaguez é só da cachaça? Não. Tem pessoas que vivem embriagadas no ódio, no rancor, o tempo todo, na inveja, na murmuração. Se amaldiçoa o tempo todo, amaldiçoa todo mundo. Né? Os bêbados, os maldizentes, pessoas que roubam na cara de pau, faz campanha para tirar dinheiro do povo, pede dízimo, faz tanta coisa, tanta presepada dentro da igreja, mas o povo quer ser corrompido, o povo não quer ler a Bíblia, o povo só quer palavras e versículos de vitória, 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 e a vitória nunca chega. O casamento se acaba, o filho vai para as drogas, a filha começa a se prostituir, ele começa a perder a fé, mas está ali no altar, roubando do povo, dizendo que a vitória vai chegar e a vitória não chega nem na casa dele. Imagine na vida do povo. Então Paulo ele chega e diz: olha, não erreis, porque os injustos não herdarão o reino. Os devassos não herdam, os idólatras não herdam, os adúlteros não herdam, os afeminados não herdam, os sodomitas não herdam, os ladrões não herdam o reino, os avarentos, os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, ele falando com aquela igreja, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Muitos têm sido tudo isso aí. Mas vocês não já foram limpos com o sangue do Cordeiro? Vocês não já foram comprados com o sangue do Cordeiro? Vocês não já foram justificados? O Senhor não já justificou a cada um de vocês? Por que vocês estão vivendo nas mesmas práticas pecaminosas? Glórias a Jesus. Então, Paulo aqui ele estava falando com essa igreja. E hoje, amados, não tem sido diferente, não. Hoje não tem sido diferente, não. Tem sido a mesma coisa ou pior. Quantos escândalos. Quanta gente que já casou, separou, separou, casou, casou e separou, separou e casou e está pensando em separar e casar de novo. Estamos vivendo verdadeiramente os dias de Noé na terra.
A igreja está dormindo, está adormecida. Quando Deus levanta alguém para falar no meio da igreja, a palavra genuína do jeito que está aqui, muitos querem matar, não querem ouvir. Mas Jesus está dizendo que ele está voltando. E se Jesus está dizendo que ele está voltando, ele quer que cada um de nós venhamos o quê? A nos examinarmos. Porque aquele que está sujo se suje mais, mas aquele que está limpo também se limpe mais. Glória a Deus, aleluias. É muito difícil, amados. Tá muito difícil. Mas eu quero dizer a você que não olha para esse tipo de povo não, para essa raça ruim não. Olhe para Jesus. Olhe para aquele que um dia deixou o céu de glória, se esvaziou de si mesmo, veio em forma de homem. Foi, perneou aqui nessa terra, fez a obra. Foi na cruz do Calvário, fez aquele sacrifício por mim e por você. Ao terceiro dia ressuscitou, nos deu um novo nome. Abriu uma porta, que é a porta da graça para mim e para você. Não olhe para este povo, não. Este povo é perverso, é raça ruim. É raça ruim. O povo não quer mais ouvir a verdade. Os crentes estão inchados. É muita igreja cheia, mas poucos são libertos. A maioria são inchados, contaminados com tudo do mundo, tudo que é mundano. Mas criaram comichões nos ouvidos, não querem ouvir mais a palavra de Deus, não querem obedecer os mandamentos do Senhor. E Jesus ele está voltando e todos terão que prestar conta ao Senhor. Todos que andaram no pecado, na devassidão, na mentira, na idolatria, na feitiçaria, né? Todos que andaram aí fazendo chacota, chocarrice com as coisas de Deus, há um dia de juízo. O tempo é agora da gente se examinar, do homem se arrepender, de fazer uma aliança com o Cordeiro, porque Jesus ele está voltando, igreja. Jesus ele está voltando, tudo está se cumprindo. Limpe as suas vestes. Vamos limpar nossas vestes. Vamos todos examinar e ver. Meu Deus, como é que estão as minhas vestes hoje? Como que eu estou diante do Senhor hoje? Se Jesus viesse agora, me chamasse agora, será que eu estaria pronta? Reflita sobre isso. Reflita porque Paulo ele estava chamando a atenção da igreja de Coríntios, né? Uma igreja que já conhecia a graça do Senhor, mas haviam se perdido, estavam ali, ó. Então, amados, muitos estão assim hoje. Muitos estão assim hoje. E nós não devemos deixar nos levar com sentimentos facciosos, sentimentos de inveja, né? Ódio, rancor. O tempo é de perdoar, o tempo é de fazer aliança com Jesus. O tempo é de colocarmos a nossa casa em ordem, porque o Mestre ele vai voltar e ele quer achar eu e você na posição que ele nos chamou. Amém, minhas amadas. Fiquem todas na paz do Senhor Jesus. Esta é a mensagem que eu deixo na noite deste dia.